E hoje eu estou recebendo a Nívia Lopes, que é psicopedagoga da Escola São José, e ela aceitou um convite nosso. Eu tenho observado que a Escola São José, Nívia, tem feito um trabalho muito diferenciado em termos de, primeiro, de socializar, trabalhar essa coletividade, trabalhar a amizade, o ensino e mostrar que dá para você ter um ensino e trabalhar ao mesmo tempo. Isso me chama a atenção na escola, porque, gente, o que eu preciso falar para vocês é que, por mais que a escola seja uma patrocinadora do Bom Dia News, ela tem muito a oferecer. E é muito bom quando você traz um patrocinador para o seu programa que entende o que a apresentadora tem para somar com a empresa deles. Isso é muito legal, né, Nívia? E hoje eu trouxe a Nívia aqui, gente, deixa eu falar para vocês, porque ela é psicopedagoga, né, a Nívia Lopes, e ela veio hoje bater um papo com a gente para dar dicas de como garantir a inclusão social de estudantes com necessidades especiais. Agora, algo que você tem que entender, 2022 está aí. Começamos uma pandemia, eu acredito que foi em março, não foi? Foi em março, né? De 2020, não foi, Nívia? E muita gente aprendeu, muita gente cresceu, mas muita gente não aprendeu nada. Me desculpa ser sincera. Teve gente que ficou até piorado, mas teve muita gente melhorada. E quando o assunto é escola, me choca ainda, principalmente em mães que encontram uma certa dificuldade. E a gente precisa também entender que um professor, Nívia, ele também precisa desse apoio e ele precisa que a escola entenda quais são as necessidades do profissional e quais são as necessidades do aluno e quais são as obrigações também de um pai e de uma mãe nesse entendimento que vive no dia a dia com essa criança. Então a gente trouxe você aqui para nos dar algumas dicas para falar sobre esse assunto, para a gente melhorar as pessoas para 2022, né? Sim. Bom dia. Bom dia a todos os telespectadores do programa. E com certeza, Vanusa, esse período foi difícil e foi de muito aprendizado para alguns, né? Sabemos também que muitas dificuldades foram encontradas com as famílias com relação às escolas, né? Às atividades escolares, mas a Escola São José deu muito apoio e suporte a todos os pais, a todas as famílias e de todos os nossos alunos com relação às atividades. Houveram essas dificuldades, mas assim, nada que a gente não pudesse dar uma força, né? Dar aquele apoio àquelas famílias que tiveram as maiores dificuldades. Sabemos das crianças que têm necessidades especiais também, que ficaram em casa nesse período. E que a Escola São José, há muito tempo, né, ao longo da sua história, ela trabalha, ela vem incluindo, ela é uma escola inclusiva, né? Então, assim, procura sempre estar trabalhando com todas as crianças, no mesmo nível, na mesma programação. Então, o seu projeto político-pedagógico já inclui, né, já é inclusivo. Então, assim, todas as crianças, elas participam de todas as atividades, de todos os projetos, né? Até para elas se sentirem dentro do contexto, para incluir. Né? Então, a escola, ela trabalha o social, o emocional, trabalha, né, o cognitivo dessas crianças, dando esse suporte. Essas crianças, elas participam das atividades, lógico que dentro das suas limitações, não é? Também elas são atendidas. Então, a equipe multidisciplinar da escola, que compõe uma psicóloga, é a Débora, né? Uma psicopedagoga, que é a Patrícia, inclusive já esteve aqui no programa um dia. Eu sou psicopedagoga e sou coordenadora da Escola do Santa Fé. Então, assim, nós trabalhamos em conjunto todas as coordenações, né? Em conjunto com a equipe. E a gente dá todo esse suporte a essas crianças. Achei interessante, Nívia, quando você fala que a escola tem essa preocupação não só em ter psicopedagoga, mas casar psicopedagoga com psicólogo. Sim. Eu acho muito legal isso, porque assim, o psicólogo ele trabalha um todo. E a psicopedagoga se preparou para aquele foco, para aquele local que é a escola. A aprendizagem. E às vezes não há necessidade só na aprendizagem. Por mais que ela seja uma psicóloga, que tenha se especializado em sendo psicopedagoga, mas a gente sabe que existem vários tipos de necessidades especiais. Com certeza. Não é verdade? Então, é verdade. E aí eu pergunto para você, dentro da sala de aula, as turmas de alunos que têm crianças com necessidades especiais, elas precisam ser menores ou não? Com certeza, né? O número de alunos é um pouco menor, tem a quantidade que a gente pode ter
1 ou 2 alunos especiais, não pode ter muitos, né? Porque o atendimento não seria possível, né? Da maneira como deveria ser. Mas a gente consegue atender todas essas crianças que estão na sala normal, na sala de aula. Quantas crianças poderiam ter na sala de aula? Nós poderíamos ter até 2 crianças com necessidades especiais, dependendo da necessidade. Juntamente com mais alunos, juntamente com outros alunos. Então, assim, dependendo muito da necessidade, né? Então, a gente tem como trabalhar com essas crianças, dando esse apoio, suporte ao professor, né? Porque, no caso, o professor precisa muito ter suporte da equipe, né? De orientação sobre as atividades e aplicação. Às vezes a gente percebe que tem mãe que fica muito nervosa, fica chateada, porque alguns colégios, algumas escolas acabam deixando muitas crianças entrarem em sala e não dão a atenção devida. E às vezes acontece também de muitas mães que querem um cuidado exclusivamente especial com aquela criança. Existe. E às vezes aquela criança precisa realmente estar inserida no contexto. Verdade. Então, assim, né, a escola muitas vezes, a escola não recusa, mas a escola tem, né, aquela limitação também, né? Não pode colocar muitas crianças e não dar o atendimento necessário. Assim como as mães, né? Como ela quer colocar o filho, quer incluir o filho ali, a gente entende, né, que a mãe ela precisa, né, da escola, ela quer colocar, mas sabendo que é uma parceria, a família, ela tem que dar esse suporte para a escola, tá em conjunto com a escola. Então, a escola precisa das orientações da família com respeito àquela criança e a mãe também precisa das orientações da escola. Então, tem que existir esse suporte tanto da família quanto da escola, é um conjunto, tem que haver essa comunicação. E a gente observa assim, você fala em sala, mas e aquelas crianças que vão ser matriculadas? Quantas crianças hoje, uma escola como a Escola São José, consegue ter crianças com necessidades especiais? Quantas poderiam ser matriculadas? Bom, vamos usar a quantidade, né? Como nós temos 3 unidades, né? E temos a educação infantil. Então, assim, não limita a quantidade, né? Então, assim, todos são bem-vindos, a escola acolhe, né? Mas se... Existe uma avaliação? Existe uma avaliação no início, quando a criança entra, se matricula, é feito um teste diagnóstico com as crianças. Então, assim, claro que se tiver lotado, se não tiver mais como, a gente tem que conversar com essa família e explicar, né? Que devido à quantidade de alunos já está no limite, não será possível. Mas raramente acontece, né? Geralmente tem quantidade suficiente, porque a escola, né, tem várias turmas, sim. Então tem como a gente estar recebendo essas crianças. Agora, quando a gente fala destas crianças, a gente tem que lembrar também dos professores, né? Com certeza, né? Porque assim, quando acontece uma avaliação como essa, ligada a essa criança, né, que vai ser inserida na escola, tem que existir também uma avaliação e uma conversação com esse profissional. Exatamente. Que vai lidar com essa criança. Então, quando vocês fazem uma avaliação para entender um pouco mais esse aluno, sim, que vai estar no colégio, existe também essa conversação de vocês para com os professores que vão passar a estar com aquelas crianças? Sim, a gente trabalha dessa forma. Então, a criança, ela entra na escola, já está ali matriculada, incluída, ela fica com o professor. No ano seguinte, ela vai para a série seguinte, então, consequentemente, a gente já está passando todas as informações, todo o histórico daquela criança, o professor que vai receber. E, geralmente, assim, na nossa escola, as crianças, elas entram lá no infantil, vão sair já para a universidade, né, para o ensino médio. Então, são crianças que elas ficam na escola há muito tempo, então elas já são conhecidas de todo mundo, da direção, coordenação, funcionários, então todo mundo aprende a lidar com aquela criança. Agora, uma coisa que me chamou a atenção de algumas pessoas que conversaram comigo, é que a Escola São José realmente tem alunos que começaram desde pequenininho e estão até hoje, né, com necessidades especiais e permanecem lá. Mas a gente sabe que quando existe algo desse tipo, que faz o colégio respeitar essa família e a família respeitar o colégio, a escola, existe mais procuras. Né? Existe mais procuras. Existe mais procuras. E aí isso é algo que vocês estão ensinando aqui até outras escolas, a ter toda uma preparação
para receber essa criança. Porque assim, muitas vezes acontece do aluno estar dentro de sala de aula e às vezes a necessidade especial daquela criança não chama muito atenção. Isso. Você olha para ela e você tem a sensação de que ela não tem nenhum tipo de deficiência, que ela não tem nenhum tipo de necessidade. Não acontece? Acontece. E aí, como é que vocês apresentam essas crianças para os alunos que estão chegando que não têm as mesmas necessidades? Existe isso? Existe essa preparação? Existe assim, né? Quando a criança ela é leve, então a gente não... É pouco, né? Assim, não dá para você de cara detectar. Então, quando a criança ela entra lá no infantil, então ela vai sendo avaliada. A professora já vai começando a observação em alguns pontos, né? De desenvolvimento. Sim. Então, quando a criança ela apresenta algo que é bem mais lento, né? Não vai, então vai indo, a gente vai começando a conversar com a família, procurando essa família. Existem casos que a gente vai detectar já bem na frente, muitas vezes a família não aceita, não procura ajuda, né? Então, assim, o primeiro passo que a escola, os professores, nós como profissionais da escola a gente faz, é comunicar a família, né? Então, a gente chama a família para uma conversa, apresenta o resultado, final de ano agora, por exemplo. Então, a gente está lá com o resultado das crianças. Então, tem aquelas crianças que a gente tem que chamar a família, né? No particular, a mãe, e falar para ela. Então, isso já passou pela psicopedagoga, psicóloga. Esta mãe já vem sendo conversada ao longo do tempo. A gente orienta a mãe como trabalhar com essa criança. Então, chega o ponto que a gente precisa chamar novamente essa família e falar que a gente precisa de algo mais profundo, que ela procure um neuropediatra para que possa fazer uma avaliação mais profunda, né? Claro que na medicina, né? Que a médica pode fazer essa avaliação e trazer mais alguma coisa para que a gente possa, dentro da escola, né, reforçar esse trabalho com essa criança. Pronto, esse trabalho é um trabalho da família para com essa criança que tem as suas necessidades. Mas eu vejo aquele outro lado também, de quando ela chega na escola, que os novos coleguinhas vão receber essas crianças. Existe também essa apresentação de vocês? Existe, né? Então, assim, se a criança ela tem essa dificuldade, se ela tem algo que ela é bem mais lenta na sala de aula, em alguma atividade, então, as crianças que estudam com ela naquela sala, elas já começam a ser trabalhadas para aceitar, para entender, né, e para conviver com aquela criança. Isso. Então, as diferenças elas são trabalhadas dentro da sala de aula nesse momento. Então, assim, a gente tem sala de aula onde as crianças ajudam o coleguinha, as crianças entendem que ele é mais lentinho, que tem aquele comportamento diferente. Então, isso é trabalhado com as crianças na sala de aula. Muito bom. E fica aqui também a informação e, ao mesmo tempo, você, pai e mãe que está em casa, ensine seu filho a respeitar o outro. Respeitar a diferença. Ensine seu filho a entender a diferença do outro. A gente tem visto muito as escolas trabalhando, mas a gente precisa muito desse apoio do pai e da mãe, porque isso envolve muito também o caráter, né? Então, a partir do momento que você dá exemplo dentro de casa, olha, tem que respeitar seu coleguinha. A partir do momento que você passa a apresentar para o seu filho dentro de casa, olha, você sabia que seus colegas... Porque às vezes a criança chega em casa falando, mamãe, eu tenho um coleguinha assim, eu tenho um coleguinha daquele jeito. É nesse momento que a família tem que estar dentro do contexto. Exatamente. Pois olha, filho, você tem que ajudar, você tem que apoiar, você tem que estar junto, sabe? Quando você sentir algo, conversa com a professora, tenha mais paciência, tenha mais calma. Por quê? Porque a partir do momento que a mãe passa a explicar e, ao mesmo tempo, a trabalhar o amor, que eu acho que é a palavra mais importante, o amor de um para com o outro, aí o respeito vem. O respeito, né? Trabalha muito com os valores humanos na escola. Isso é muito bom. Então, a gente incentiva, a gente trabalha com projetos voltados para os valores humanos, né? Então, essas crianças todas são incluídas nesses projetos. E os coleguinhas, eles entendem e eles ajudam com os colegas da sala. Nívia, primeiro eu quero desejar já para você um Feliz Natal, para a Escola São José também, tá? Um Feliz Ano Novo para vocês. E parabéns pela forma como vocês trabalham na escola, né? As matrículas, por sinal, já estão abertas. Estão abertas, sim. As matrículas, rematrículas. Estamos com promoções até o dia 31 de dezembro. Então, os pais, os alunos da escola podem fazer suas rematrículas e também os novos alunos estão abertos aí
as matrículas da escola com muitas promoções. Não percam. Muito bom, a gente fica extremamente Certo. feliz. Obrigada, Eu quero Vanusa. agradecer a você. E vamos nesse ano de 2022, se a Escola São José continuar aqui com a gente, tá reforçando Vamos, esse sim. lado educacional Muito que é bem. tão bem feito pela escola. Obrigada a você. Feliz Natal para você e toda a equipe. Tá, um abraço para todo Estão mundo todos lá da de escola. parabéns e desejo também a todos os telespectadores, a todos os pais da Escola São José, um feliz Natal, né? Um feliz Ano Novo e que no próximo ano a gente esteja juntos novamente para dar continuidade ao nosso trabalho. Muito obrigada. Eu que agradeço. Mas é fofa, né, gente? Muito bom. É gostoso a gente poder conversar sobre educação com pessoas tão maravilhosas, né?